Você já se sentiu cansado, lutando contra algo que parece maior do que você se sente que não tem mais força? Eu quero dizer para você que hoje nós vamos ver e aprender que a nossa força não é suficiente para muitas das nossas batalhas, mas que a nossa total dependência de Deus nos levará à vitória. Eu quero dizer para você que a sua vitória vem do Senhor. Capítulo 17, versículo 1. Êxodo. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, e acamparam em Refidim. Refidim é uma palavra que tem a ver com descanso, um local de descanso, um local de tranquilidade, um local para ficar bem, para ficar tranquilo. E a expectativa deles era encontrar descanso, encontrar um lugar para descansar, para ficar tranquilo. Mas lá não havia água para beber. Não havia água para beber. E aí, com o que o povo fez nesse momento? Está num deserto, calor insuportável. Eu já peguei no deserto, eles estavam no deserto da Arábia, mas eu já peguei no deserto da Judéia 48 graus, um calor absurdo, um calor tal em que você bota a roupa, em vez de tirar a roupa para passar o calor, você coloca a roupa, porque no seu corpo está a 36 graus, fora está 48, então o calor do lado de fora, na atmosfera, é muito forte, é melhor se isolar dela, em um lugar em que é tão seco que você não sua, você desidrata sem suar, de tão seco que é. E eles estão ali sem água naquela situação. E o que eles fizeram? Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Aqui nós vemos um povo ainda com mentalidade de escravo. Estamos vendo desde a saída do Egito. E a cada dia, a cada situação, a gente volta no assunto de mentalidade de escravo. Cada dia, cada situação, a gente volta no assunto assim: esse povo está com mentalidade de escravo. E aqui, novamente, eles estão com mentalidade de escravo. Porque eles, ao invés de dizerem: como vamos conseguir água? Como vamos fazer? Vamos clamar a Deus. Deus vai dar uma solução para nós. Eles dizem: Moisés, nos dê água para beber. Ora, Moisés vai dar água para beber para milhões, centenas de milhares de pessoas? Como é que Moisés vai dar água de beber? É óbvio que um ser humano não tem a solução para aquela situação ali. Claro, queridos, às vezes a gente reclama da cidade, reclama do estado, reclama do país, mas o que nos falta muitas vezes é a autorresponsabilidade. É nós entendermos que uma pessoa não vai resolver o problema da cidade, uma pessoa não vai resolver o problema do estado, uma pessoa não vai resolver o problema do país. O país está, muitas vezes, do jeito que está, justamente pela expectativa de que alguém resolva por nós as situações do nosso país. Que alguém faça por nós. E aí o que acontece quando as pessoas fazem isso? Aqueles que são aproveitadores da situação, que não querem resolver o problema, que são aproveitadores da situação, acabam se aproveitando, se beneficiando às custas do prejuízo de todos. Então, numa mentalidade de gente livre, eles iam buscar uma solução, mas numa mentalidade de escravos, eles foram exigir que Moisés desse uma solução para eles. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam Deus à prova? Moisés repreende por se revoltando contra o Senhor, Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e os nossos filhos e os nossos rebanhos? Meu Deus do céu. Por que o Senhor tirou do Egito? Para morrer nesse deserto aqui? Deus abre o mar vermelho. Por que o Senhor nos tirou do Egito? Foi para morrer de fome aqui. Deus faz aparecer comida no chão. Por que o Senhor nos tirou do Egito? Foi para morrer de sede. Cada provação, ao invés de buscar a Deus, eles murmuravam por causa da mentalidade. Por causa daquilo que está na mente da pessoa, e a pessoa reage da mesma forma toda vez. É hábito reagir da mesma forma, falar as mesmas coisas, tomar as mesmas atitudes, e por isso a pessoa fica
presa em algo que se repete constantemente, mas Deus nesse tempo está trabalhando na tua vida para que você entre num novo nível, para que a sua mente seja transformada e você possa dar novas respostas. Respostas alinhadas à palavra de Deus. Respostas alinhadas aos princípios bíblicos. Deus está trabalhando na sua vida para que você possa ter novas atitudes diante das circunstâncias. Não mais a atitude de escravo, não mais a atitude de repetir as mesmas respostas diante das situações. Deus já fez na sua vida. Deus já deu para você milagres. Deus já deu para você suprimentos extraordinários. Mas a cada vez você cai de novo na mesma murmuração e reclamação. Mas agora Deus está trabalhando na tua vida para que você possa ter mentalidade restaurada, de tal forma que você possa não ficar perambulando nesse deserto, mas entrar na promessa que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém, Roseli? Amém? Amém. Amém? Quem está aí, bota um coraçãozinho aí, escreve alguma coisa, compartilha com alguém. Então vamos continuar lendo aqui na palavra, queridos. Ele se queixando ali para Moisés, o versículo 3, o povo sedento, por que você nos tirou do Egito para nos matar, nosso rebanho? Versículo 4, então Moisés clamou ao Senhor, que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Aí o povo foi falar com Deus. O povo foi falar com Moisés. Moisés foi falar com Deus. Aí que está a diferença. Aquele que busca em Deus e que se autorresponsabiliza, ele busca em Deus e ao mesmo tempo se autorresponsabiliza. Ele alcança as respostas de Deus. Shalom, Diego, bom dia, bom dia. Olha só, Moisés chega diante de Deus e diz, Senhor, eu quero uma resposta sua, mas eu quero uma resposta sua para mim, para como eu vou agir. O que eu farei com esse povo? Eles estão a ponto de apedrejar, me ajuda, me mostra o que eu devo fazer. E aí respondeu o Senhor a Moisés. E Deus respondeu, passe à frente do povo, leve com você algumas autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim, Moisés, olha só, olha aqui, eu vou dar água, vai sair água da rocha. E aqui, queridos, quando eu estive no deserto da Judéia em 2019, eu estava lá com um especialista. Eu não me lembro o nome da especialidade. Ele era um professor universitário, um especialista de como funciona a questão de rochas, de águas, hídrica, relevo, tudo isso. E aí ele estava explicando que quando chove nos lugares altos, em lugares daquele tipo de rocha que tem lá, a água vai se infiltrando por dentro da rocha e ela forma verdadeiros rios dentro da rocha, porque nós estamos falando de montanhas muito grandes e de rochas muito grandes, é algo muito grande. E aí chove lá nos lugares altos e a água vai descendo e vai sendo absorvida, vai infiltrando, forma rios e ocasionalmente, em alguns momentos, é possível de estourar água e formar um rio a partir de um estouro assim dessa água que vem por dentro da rocha. Inclusive lá na região do Mar Morto, no deserto do Negev também, inclusive ocorrem acidentes, porque muitas pessoas vão lá ver o renascimento anual desses rios e não tendo noção de onde ficar, a água vem rápido, vem com muita força e acontece alguns acidentes e afogamentos lá. E aí Moisés chega diante daquela rocha e assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Versículo 7, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, provação e rebelião, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não?
Ah, aprovação, aprovação. O tempo de esperar, saber se Deus está conosco ou não. Esse tempo em que parece que não vai dar nada certo, que parece que as coisas não estão acontecendo. Eu quero dizer para você, nessa aprovação que você está passando, Deus está com você. Ele está com você. Não esqueça disso. Não haja com rebelião, com revolta. A aprovação vem. A nossa fé é provada. Né? Não adianta querer desafiar a Deus. Deus está no controle da situação. Ele vai dar para você a resposta que você precisa no tempo certo. Mas que essa resposta venha debaixo de fé, debaixo de confiança e não debaixo de reclamação, de murmuração. Eu vou dizer para você que até debaixo da murmuração Deus atende, tanto que Deus atendeu o povo de Israel, mesmo debaixo da murmuração, porque ele é fiel à sua aliança, mas que não precise ser debaixo da murmuração. A Roseli está dizendo, só parece que Deus não está com a gente, né? Mas ele está. Amém? Amém, Diego? Amém? Olha só, então, assim, Deus deu de beber para eles no deserto e eles foram saciados. E como a meditação hoje é no capítulo 17, nós vamos continuar depois desse assunto, mas eu quero mostrar para vocês aqui, queridos. 1 Coríntios 10:4, Paulo revela que a rocha é Cristo e que ele foi ferido para que recebêssemos a água viva. Então essa rocha aqui foi ferida por Moisés, é um simbolismo, é uma tipologia, é um ato profético da vinda do Messias, do qual, sendo ferido, fluiria água viva para todos nós bebermos. Então Deus sempre tem provisão. Mesmo no tempo difícil, Deus tem. O problema não é a nossa falta de recursos, o problema é a nossa falta de fé para confiar na resposta dele. O problema não é a dificuldade em si, é a nossa falta de fé. E eu quero lembrar o texto de João, capítulo 7, versículo 37 e 38, que eu quero lembrar para você, que diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus falou. E Jesus falou isso no 8º dia, no final da festa dos tabernáculos, quando eles iam buscar água no tanque de Siloé, os sacerdotes, e subiam numa procissão, cantando louvores, os cânticos, e eles chegavam lá no templo e eles davam 7 voltas em torno do altar, eles jogavam a água no altar, era uma cerimônia de lavagem do altar, depois de muitos sacrifícios ali da festa dos tabernáculos, mas que também era um ato simbólico de adoração, porque ao terminar a festa dos tabernáculos deve vir a chuva. E a chuva em Israel é uma coisa muito séria. Esse ano lá agora parece que está acabando a chuva, um dos anos mais secos dos últimos tempos lá, né? E aí os sacerdotes chegavam com aquela água do tanque de Siloé e começavam a derramar ali no altar. E enquanto eles derramavam no altar, eles iam cantando cânticos e iam dizendo: Senhor, envia-nos a água da vida. Envia-nos o Messias, se referindo à chuva e se referindo ao Messias. E naquele momento ali, Jesus se coloca de pé e grita: eu sou a fonte da água da vida. Quem tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, Jesus naquele momento ali, se apresentando como a água da vida, naquele momento, naquele lugar, o que ele estava fazendo era declarar: eu sou o Messias que vocês estão clamando. Ele estava se identificando naquele momento como o Messias. Então Jesus é o Messias e ele se identificou ali como o Messias de Israel. Amém? E aqui, queridos, continuando a leitura, então, aqui mostra a soberania de Deus. Ele tem o suprimento preparado antes mesmo da necessidade surgir. Ele tinha aquela água preparada antes mesmo da necessidade surgir, ele já estava com aquela água preparada.
Amém? E aí, queridos, assim nós entramos no ponto 2 dessa meditação, que é o outro ponto aqui do capítulo. Porque a partir do versículo 8 começa outro assunto. Então essa meditação aqui está em 2 assuntos. Um assunto é o da água, que surgiu da rocha, que Deus fez jorrar e matou a sede deles. Agora vem uma outra luta, a batalha contra os amalequitas. Versículo 8. Sucedeu que os israelitas vieram atacar, que os amalequitas, Amaleque, vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, peraí, Refidim era para ser descanso, né? Primeiro não tinha água, aí veio água, agora tem água. Agora que era para ser paz, tranquilidade e descanso, que é a palavra, né? Refidim, aí agora veio os amalequitas de surpresa atacar. Como é brabo, né? Como é ruim quando a gente é atacado de surpresa por situações inesperadas. Tem situações... Quando a gente vai... Sabe aquela notícia assim, ó... A situação não tá boa, tá piorando. A gente vai indo e vai se preparando para a situação. A gente fica sabendo. Eu me lembro na época da pandemia que eu, em janeiro, ela chegou assim forte na nossa região, em março, abril, acho que foram os primeiros casos, né? Mas em janeiro eu estava de férias e me informando sobre algumas notícias lá, eu soube do que estava acontecendo na China. E eu comecei a projetar aquilo, e na minha mente eu percebi o que ia acontecer, eu percebi que nós teríamos algo que afetaria o mundo todo. E quando eu voltei de férias, eu comecei a organizar a igreja para que a igreja estivesse preparada para enfrentar aquela situação. E aí nós definimos ações e tal, e o resultado foi tal que durante a pandemia nós crescemos, a nossa igreja, não foi comum isso, eu sei que foi incomum igrejas crescerem, se organizarem melhor em todas as áreas, projetos que nós tínhamos há anos conseguimos realizar durante a pandemia, foi um dos melhores momentos que nós tivemos em termos de organização, tá? Porque todo o resto era problema, obviamente, tá? Inclusive perdemos vidas muito preciosas que a gente sente muito a falta até hoje. Perdemos naqueles períodos, tá? Então, agora, por que nós conseguimos nos organizar? Eu fiquei avaliando por que outros pastores tiveram dificuldades tão grandes, tiveram perdas, porque o que houve? E eu percebi que eu estava me preparando para a chegada daquela situação e a maioria não estava preparado para aquela situação chegar. E como é brabo, porque assim como naquele momento ali eu estava preparado, em outros momentos chegaram situações que eu não estava preparado. E a pior coisa é chegar a uma situação ruim que a gente não está preparado, se preparando, esperando. E foi o que aconteceu com o povo de Israel aqui. Chegou para eles uma situação que eles não estavam preparados. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então tudo às pressas, né? Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Então veio esse ataque. Josué foi para a batalha. Mas a vitória não vem só dentro da batalha, a vitória vem do alto. Então Moisés foi para o alto. A batalha foi no vale, mas Moisés estava no monte. Eu vou dizer uma frase para você: guerreie nos vales, conquiste os montes. Guerreie nos vales, conquiste os montes. Guerreie nos vales, se posicione nos montes. Quem se antecipa governa, né, Roseli? Quem se antecipa, quem se adianta governa, quem se antecipa governa. Quem se antecipa governa, que é essa situação. Mas aqui às vezes vem situações que você simplesmente
não esperava, não estava, fugiu, né, do teu campo de visão, né? Isso, ele guerreia nos vales e se posicione nos montes. A igreja, ela quer se posicionar nos vales e guerrear nos montes. Sempre que você guerreia de baixo para cima, você vai ser atacado lá de cima e não vai. Estou falando de Sun Tzu, né? De estratégia de guerra. Aí o inimigo está no monte e você está no vale. E aí você vai tentar atacar o inimigo, sempre vai cair coisa na sua cabeça. É fácil, mais fácil de derrotar alguém. Eu estive em Massada, no deserto da Judéia, e acho que, se não me engano, foram 2 anos de cerco lá para eles conseguirem. Eram poucas famílias que estavam lá no monte, o exército romano acampado lá embaixo, achando que tinha uma multidão lá em cima, e tinha um povo lá, algumas famílias, né? Quando eles chegaram lá, foi uma das maiores vergonhas para o exército romano. Por quê? Porque eles estavam lá naquela fortaleza altíssima e o exército estava aqui embaixo. O exército não conseguia, ele era atacado de cima para baixo e não conseguia entrar na fortaleza. Agora, deixa eu explicar isso. A igreja, muitas vezes, ela quer guerrear nos montes, guerrear contra os montes. A gente quer, posicionado no vale, resolver o problema do governo. Posicionado nos vales, resolver o problema da economia. Posicionado nos vales, querer que a mídia mude, que a rede de TV mude, que não sei o que mude. Posicionado nos vales, a gente quer que a educação brasileira mude. Posicionado nos vales, a gente quer que as famílias sejam restauradas. Não, para que isso aconteça, a gente tem que se posicionar nos montes. No monte do governo, no monte da educação, no monte da mídia, no monte da cultura, da música, da dança, dos entretenimentos, dos esportes, do futebol, tudo. Claro, você não consegue estar em todos os montes, né? Mas a igreja tem que entender, nós precisamos ocupar os montes, nos posicionar nos montes para que possamos vencer a batalha nos vales. Ou seja, temos que ter o MEC nas nossas mãos para que a educação seja transformada. Eu não estou falando de transformar a educação em ambiente religioso. Não, eu estou falando de princípios bíblicos permeando todos. Por exemplo, aqui, estou morando em Santa Catarina agora, né? O governador sancionou uma lei aprovada pelos deputados de que está proibido música com expressão sexual ou alguma outra coisa assim. Não me lembro agora dos detalhes da lei, mas músicas com promiscuidade, músicas com apelos a princípios e coisas erradas nas escolas. As letras das músicas tocadas nas escolas, sabe quando toca num teatro, no intervalo, tem que ser músicas adequadas para a educação. Isso só foi sancionado por alguém posicionado no monte. A gente pode ficar gritando quanto a gente gritar aqui no vale. A gente pode brigar, mas se a gente não tiver posicionado no monte, as coisas não acontecem. Então, as mudanças acontecem quando nós nos posicionamos nos montes e guerreamos nos vales. Amaleque veio preparado para atacar Israel, mas não se posicionou nos montes. Moisés envia o que ele tinha na mão, os soldados que ele tinha com Josué, mas ele se posicionou nos montes. E aí, queridos, versículo 10, Josué foi então... Eu quero dizer para você entendeu o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Você está compreendendo o que eu estou falando? Você está compreendendo a grandeza do que eu estou falando? Você está entendendo que a igreja, ela se posicionou num monte só, o monte da religião, e até nesse ela está apanhando muitas vezes, quando na verdade não é para a igreja estar só nesse monte da religião. Esse é um dos 7 montes que a igreja precisa conquistar. Esse é um. E se nós não entendermos isso, o reino de Deus não vem. Mas só entende isso igreja que é apostólica. Só o apostólico tem essa mentalidade. E não precisa ter um título de apóstolo, é ter mentalidade apostólica, tá? Ah, mas na minha igreja não tem título de apóstolo. Ok, não precisa.
precisa ter mentalidade apostólica, precisa o ministério apostólico estar acontecendo. Agora, claro, o ideal é que sejam reconhecidos os apóstolos. Você pode não ser um apóstolo ou uma apóstola, mas você é um líder apostólico, uma líder apostólica na sua ação. Inclusive, né, agora, nos próximos dias, estou lançando meu livro Liderança Apostólica, Conquistando os Territórios para o Reino de Deus. Esse livro são 90 páginas, mas esse livro vai transformar a mentalidade de todo mundo que lê e vai entender o que é o apostólico, a conquista dos montes e a batalha nos vales. E, inclusive, agora já está disponível esse livro somente para quem está na Lugar de Vida Academy. Daí tem que entrar no link aqui, né, no link da descrição quem está no YouTube, ou no link da bio, quem está no Instagram. Está disponível apenas para quem está na Lugar de Vida Academy, que é uma assinatura de recorrência, R$10 por mês, que você fica recebendo conteúdos ali. Essa semana eu já vou postar mais vídeos ali, tem 24 aulas lá, e vai ter agora sequência de aulas semanalmente, eu vou estar colocando, vai ter aula praticamente para tudo que envolve. É uma coisa direcionada para quem é discípulo da Igreja Lugar de Vida, tá? Quem mais quiser entrar, pode entrar, apesar de ser uma coisa direcionada. Por isso até que é tão baixinho o preço, R$10 por mês, porque é para que todos os discípulos da Igreja do Lugar de Vida estejam lá, estejam assistindo às aulas. A Ana, que escreveu aí excelente explicação, já está lá, né, na Lugar de Vida Academy, e já comprou lá o livro, né, que ela vai receber na semana que vem, né, no lançamento, na Liderança Apostólica, Conquistando os Territórios para o Reino de Deus, tá bom? E olha só, e eu vou estar em Caxias, vou aproveitar para divulgar aqui, vou estar em Caxias 14 a 16 de fevereiro agora. Quem está assistindo no YouTube é 14 a 16 de fevereiro de 2025, né? Não sei que dia você vai assistir. E vou estar lá fazendo a Escola de Liderança Apostólica na Igreja da Pastora Margarete, né? Igreja Templo da Glória, Ministério Leão de Judá, que vai ser uma coisa extraordinária. Olha aqui, a Raquel da Casa Edificada está dizendo, eu já estou lá também, né, na Lugar de Vida Academy. Ali vai ser um projeto assim da minha vida, vai ter coisa ali pela frente muito interessante. Já estou lá e vou comprar o livro. Amém, amém, Raquel. Raquel, nós temos que combinar uma manhã dessas. Eu sei que normalmente você diz que faz na academia aí, né, ouve a live na academia, né, fazendo teu exercício aí, mas uma hora dessa que você tiver aí mais em casa, alguma coisa assim, para você entrar na live aqui também, para a gente também dar uma palavra especial, especialmente para as mulheres, né, que é que você trabalha, e falar do projeto do Casa Edificada, né? Vamos combinar isso aí, me avisa aí que dia desses aí que você pode, que a gente encaixa, como a gente fez ontem com o profeta Arnon, tá? Mas seguindo a leitura aqui, queridos, seguindo, já feita a minha propaganda aqui, para você entrar lá também, no link da minha bio aqui tem o livro Você Líder Ativando o Seu Potencial. É como você fazer o processo de uma pessoa comum para um líder influente em 6 passos. Ensina você a se tornar um líder influente, uma pessoa de influência em 6 passos. Tá? É só seguir. Não é que é 6 passos assim, eu vou fazer isso depois. Não é aquelas coisas que a gente vê na internet. Consiga tudo o que você quer sem fazer esforço, rápido e de forma permanente. Né? Não é isso. É 6 passos que dão trabalho. Né? Que dão trabalho. Na quinta eu faço a palavra. Vamos sim. Na quinta, né? Quinta-feira que vem, você quer dizer? Bom, mas depois nós combinamos aí. Então manda um WhatsApp aí certinho. Então que dia, né? De segunda a sábado, que você pode entrar aqui na live e a gente ter um tempo assim, não só você, né? Eu quero trazer outras pessoas, outros pastores aqui que possam estar comigo e a gente ir compartilhando, como fez ontem, que foi bênção com o pastor Arnon. Deixa eu seguir aqui para a gente terminar essa palavra aqui, que também a live vai ficando comprida, né? Olha só, quando eu digo deixa eu seguir aqui, eu tô falando para mim, tá? Não é para você. Você aí manda pergunta, faz comentário, né? Interage aqui comigo, tá? Fazendo para mim aqui, vou voltando e lendo e continuamos conversando. Olha só. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina, se posicionaram no monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam.
Quando, porém, Moisés cansava, né? Moisés abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Gente, nós precisamos entender algumas coisas do mundo espiritual. A autoridade espiritual é uma coisa muito séria na vida da gente. A autoridade espiritual é uma coisa muito séria na vida da gente. Às vezes a gente se coloca debaixo de umas autoridades, de umas pessoas assim para serem nossa autoridade espiritual, que não é propósito de Deus, tá? Dizer, a gente se emociona porque vai numa reunião bonita, porque vê um discurso bonito, porque isso, porque aquilo. Tive uma situação aí na igreja que eu até meio que parei assim por um tempo de convidar pessoas para ministrar na igreja, porque cada vez que iam pessoas para ministrar na igreja, as pessoas da igreja se confundiam, queriam se colocar debaixo da cobertura e da liderança daquela pessoa que veio ali, que não era, que só veio para pregar, para fazer uma ministração, para trazer algo, né? Mas eu não estava respaldando aquela pessoa como um líder da igreja, né? Mas a igreja às vezes tem, o povo, né, não entende isso, às vezes tem alguma dificuldade de entender isso. E às vezes a gente coloca-se debaixo de uma autoridade que não é nossa autoridade, não é para nós aquilo. E a gente vai se colocando debaixo daquela autoridade e vai não sendo bênção para nós, daí quando estoura lá, estoura na gente também. Mas aqui, quando a gente está debaixo de alguém que realmente é autoridade de Deus, confirmada por Deus, dentro dos princípios bíblicos, a bênção daquela pessoa sobre a nossa vida é fundamental. Por isso que eu sempre digo, queridos, entrega as tuas primícias. Quando tu entregar as tuas primícias, fala qual é a bênção que você quer receber. Fala pro teu pastor, pro teu apóstolo, né? Fala, apóstolo, aqui, ó, tô entregando as primícias, nem que seja que você mandou por Pix, manda, né, eu faço o meu Pix lá pro apóstolo Renê das minhas primícias, eu faço o meu Pix e já mando a mensagem para ele. Me abençoa, meu apóstolo. Porque nós precisamos da bênção das mãos estendidas sobre nós. Moisés tinha uma autoridade espiritual que quando ele estendia as mãos, saía a unção das mãos dele sobre o exército que estava lá embaixo. Eu quero dizer que para os meus discípulos que estão aqui, eu abençoo vocês nesse dia. Na autoridade que Deus colocou na minha vida, eu abençoo vocês. Declaro que as batalhas serão vencidas nesse dia, que a bênção do Senhor estará sobre você, e tudo que você colocar a mão para fazer nesse dia virá uma bênção especial, vai ser um dia de alegria na sua vida. Assim como eu tenho meus apóstolos, apóstolo Wagner, apóstolo Enéas, apóstolo Renê, estendendo as mãos deles sobre a minha vida e me abençoando e trazendo bênção e vitória nas minhas batalhas. E assim também Moisés estava ali com eles, de mãos levantadas. Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, aí chega um ponto, nós temos que entender, queridos, que o líder, ele não é um super-herói. Ele é um ser humano. Moisés era um senhor já aqui. Moisés já era um homem de certa idade já aqui, de idade bem avançada para as nossas características, era um homem de 80 anos. Né, já diria, a maioria estaria aposentado. E ele estava ali, enfrentando tudo aquilo. Era já Deus revigorando ele. Quando eles perceberam que Moisés não ia conseguir segurar as mãos erguidas, o que eles fizeram? Eles pegaram Arão e Hur, né? Arão e Hur que estavam ao lado de Moisés. Eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Às vezes você precisa perceber, queridos, precisa perceber. O teu líder às vezes não está suportando a batalha ali, o papel dele na batalha, né, você ajuda. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Olha só o que eles fizeram, botaram um de cada lado aqui, sentado, botaram um de cada lado segurando as mãos de Moisés, de repente botaram no ombro aqui, né? Seguraram o peso das mãos de Moisés no ombro aqui, Moisés ficou ali, parado ali, abençoando eles até o fim da batalha. Então, quem sabe você é a pessoa chamada por Deus para estar ao lado
do teu discipulador, do teu líder, e no momento que ele cansa, enquanto outros, por verem ele cansado, se afastam, você é aquele que segura as mãos dele erguidas, que continua na intercessão, que continua na oração, que continua no apoio, que continua firme, e daí diante daquilo a batalha é vencida. Porque eles mantiveram até o pôr do sol e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Eles venceram, porque estavam posicionados nos montes, porque havia uma liderança abençoada, estabelecida por Deus para os abençoar, que permaneceu com as mãos erguidas, abençoando eles. E entenda, Moisés não estava na batalha, que às vezes o povo quer que o líder, assim como o povo vinha dizer para Moisés, vá lá tirar água, vá providenciar água para nós, ao invés deles dizerem, Moisés nos abençoe para que nós achemos água, em vez de ele dizer, Moisés nos abençoe para a gente conseguir água, eles diziam, Moisés dê água para nós. Você entende? Porque eles eram um povo com mentalidade escrava. Moisés não estava na batalha, Moisés não estava na guerra, Moisés enviou Josué para a guerra. Quem estava na guerra era Josué. Moisés estava no monte abençoando. Ele não estava lá presente na batalha. Mas a guerra foi vencida lá porque ele estava com as mãos erguidas abençoando, firmado com o apoio daqueles que estavam ao lado dele. Derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isso num rolo como um memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre de debaixo do céu. Hoje não existe mais o povo de Amaleque, foi eliminado, não existe mais. E não existe mais porque Deus falou que não existiria mais. Moisés construiu um altar e chamou o nome de, olha só, Moisés construiu um altar e chamou o nome de O Senhor é minha bandeira. Yahvé Nissi, ou Jeová Nissi, ou Javé Nissi, ou Adonai Nissi. Yahvé seria, né? Yahvé Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Lembra que a gente já viu lá com Abraão, né? Yahvé, Senhor Jeová Jiré, o Senhor é a nossa provisão, é aquele que provê. Nós já vimos Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós já vimos que ele é guerreiro, que ele é El Shaddai, o Senhor dos exércitos. E agora aqui nós estamos vendo o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Declare, o Senhor é a minha bandeira. Declare, o Senhor é a minha bandeira. Né? Amaleque será arriscado. O nome do altar é O Senhor é a nossa bandeira. A bandeira significa a nossa identidade. A bandeira expressa a identidade. A bandeira expressa pelo que lutamos. A bandeira expressa aquilo que está dentro de nós, nós colocamos na bandeira. A bandeira representa algo maior do que nós mesmos. A bandeira da nação, ela representa a nação e tudo. Ela representa o povo da nação, ela representa a natureza da nação, os valores da nação, representa tudo. A bandeira representa tudo. O exército da nação marcha debaixo da bandeira. Hoje nós vivemos um povo que perdeu o princípio da honra. E hoje o povo não sabe, né, não sabe o significado da bandeira, não valoriza os símbolos, não valoriza a bandeira. Isso é triste, querido, isso é triste. Né? Né, eu já fui numa formatura, numa universidade, né, uma formatura, e na formatura a bandeira estava colocada atrás, e no momento de cantar o hino, primeiro que o protocolo organizou a bandeira daquele jeito, com bandeira atrás da mesa, atrás dos formandos. O protocolo não colocou a bandeira em destaque. E segundo que na hora de cantar o hino, as pessoas, professores, diretor era um campi lá, né, era um núcleo da universidade, não era o campus principal, era um campus, aliás, não era o lugar principal da universidade, né?
Mas então era um diretor ali daquele campus, era professores, coordenador de curso, todo mundo ali sentado, o hino tocando e a bandeira nas costas deles. Eles não se viraram para a bandeira, eles não procuraram onde estava a bandeira para se virar para a bandeira, como nós estamos deixando de entender o significado das coisas, né? Mas aqui, entendendo isso, quando Moisés diz o Senhor é a nossa bandeira, significa que ele representa quem nós somos, o que nós valorizamos, o que nós temos, é a nossa proteção, tudo. O Senhor é tudo na nossa vida, Ele é a nossa bandeira, Ele cobre a nossa vida, Ele luta ao nosso favor. E jurou pelo trono do Senhor, jurou, né, de mão levantada em direção ao Senhor, né? O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Queridos, às vezes a gente não entende isso. Veja bem, a palavra que sai na nossa boca, ela pode ser de bênção ou de maldição. A palavra pode ser de bênção ou de maldição. E o servo de Deus tem poder para abençoar e poder para amaldiçoar nos seus lábios. E Moisés aqui amaldiçoou os amalequitas, dizendo que Deus lutaria contra eles. Por quê? Por nada? Por acaso? A Bíblia diz: a maldição sem causa não virá. Não, o que aconteceu é que, sem ter sido atacado, sem terem feito mal algum, os israelitas foram atacados pelos amalequitas de graça. Simplesmente eles decidiram que iam atacar os israelitas. Os amalequitas decidiram e atacaram. E a consequência disso foi a eliminação deles da face da terra. Quando a gente age fora dos princípios bíblicos, a maldição vem. Existem, inclusive, maldições hereditárias, famílias padecendo maldições por causa da ação de seus antepassados. Por causa da ação dos seus antepassados, e precisam de uma grande libertação. Hoje é dia de, inclusive, pedirmos perdão, queridos. Nós tivemos antepassados que foram, e eu quero orar junto com você pedindo perdão, entenda o que eu vou dizer. Eu me lembro de antepassados meus, quando queriam xingar a pessoa, xingavam de judeu. O fulano é judeu, né? Família italiana, né? Não entendendo, confundem Judas Iscariotes com judeu, enfim. Mas para eles aprenderam o cristianismo, herdamos lá da Idade Média, da Inquisição, que judeu era contra Deus, que era um povo que tinha que dar as costas para ele. Quanta coisa ruim que aconteceu por causa que o Ocidente se tornou antissemita e atacou esse mesmo povo que os amalequitas atacaram. E muitas maldições estão sobre o mundo por causa disso. Então nós vamos orar agora pedindo que Deus venha com a sua bênção, quebrando as maldições. Ele é a nossa bandeira. Salmos 64 diz: tu deste um estandarte aos que te temem, ou seja, uma bandeira aos que te temem. Então Deus, Ele não nos deixa lutar sozinhos. Ele firma a sua aliança com aqueles que lhe obedecem. Isso é tremendo, queridos. Deus firma a sua aliança com aqueles que lhe obedecem. Deus é um Deus de aliança, é o segundo princípio bíblico. Ele é soberano e ele é um Deus de aliança, princípio da palavra. Então hoje eu declaro sobre a tua vida que toda a batalha que você está enfrentando já tem um nome sobre essa batalha. Yahvé Nissi, Jeová Nissi. E que Deus está levantando intercessores para te sustentar, como levantou Moisés. E a vitória já foi decretada no céu na tua vida. Ela é sua. Ela é sua no nome de Jesus. Amém? Amém? Então eu quero orar por você agora, antes de nós encerrarmos essa live. Senhor amado, eu quero orar pelos teus filhos. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor, na sua provisão, na intercessão. E que agora, Pai amado, o Senhor venha dar vitória sobre os teus filhos. Que as batalhas que pareciam perdidas sejam revertidas pela sua graça e pelo seu poder, em nome de Jesus.
Que o Senhor dê a eles vitória. Também, ó Deus, aqueles que estão cansados sejam renovados, encontrem quem segure as suas mãos, sejam sustentados pelo Senhor no nome de Jesus. E, Senhor, também nós queremos nos colocar nas tuas mãos, Pai. Sabemos, ó Pai, que muitos antepassados nossos e nós mesmos cometemos muitos erros, e nós te pedimos perdão. E nós te pedimos perdão, ó Pai amado, porque inclusive vemos aqui na tua palavra que muitas maldições acompanharam a descendência dos amalequitas até que eles foram exterminados por causa do ataque deles ao teu povo, aos teus servos. E nós queremos nesse momento, Pai, te pedir perdão, porque nós mesmos, na ignorância, ou nossos antepassados podem ter causado muitos males ao teu povo, podem ter atacado o teu povo, podem ter atacado servos teus, podem ter quebrado alianças, podem ter agido com rebelião, com injustiças, e nós te pedimos perdão. E nós queremos declarar, Pai amado, a nossa confiança em Ti, o nosso amor ao Teu povo, à Tua terra, e queremos declarar, ó Pai amado, a nossa aliança contigo, Pai, para que maldição alguma permaneça sobre os céus da nossa cabeça e da nossa vida, mas nós tenhamos céus abertos para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é a nossa bandeira. Essa palavra ajudou você, edificou a tua vida? Foi bênção para a tua vida? Foi? Amém. Queridos, amanhã a palavra vai ser um pouco diferente, porque a gente não vai continuar em Êxodo. O que acontece? Eu já expliquei aqui para vocês, mas sempre alguém que não ouviu, né? 600 anos antes de Cristo, a Bíblia foi dividida em partes semanais. O Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos de Moisés foram divididos para serem lidos semanalmente, porções. E eu dividi essas porções, estou dividindo, né? Essas porções, é uma porção semanal, eu estou dividindo ela de segunda a quinta. A gente lê essa porção semanal de segunda a quinta. Quando chega na sexta, a gente lê uma porção que foi dividida depois, que foi feita depois, né, que se chama Haftará, que é a parte dos outros livros da Bíblia. E amanhã é a história de Débora e Baraque, que nós vamos ler a história da juíza Débora amanhã. E no sábado a gente medita no Novo Testamento, que foi dividido depois, ainda, né, posteriormente, pelos judeus que creram em Jesus, fizeram toda essa divisão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Curte, deixa o seu comentário, compartilha. Se você está assistindo no YouTube e ficou até o final, muito obrigado. E se inscreve no canal, tá bom? Deus abençoe, beijão no seu coração. Vai lá no link da bio lá, para pegar os conteúdos que tem lá, em nome de Jesus. Deus abençoe. Ou aqui embaixo na descrição.